Olá, birulibes da minha cabeça, bem-vindos a mais um VDMC, Vozes da Minha Cabeça. Esse é meu podcast, meu nome é Edu Honorato, eu sou psicólogo e professor universitário, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre dicas de saúde mental para os universitários. E aí eu tenho que fazer uma junção primeiro de dois episódios, do episódio 1, que é do Setembro Amarelo, e do episódio 2, que é sobre o uso de telas pela geração Z. Vou fazer uma recapitulação para vocês entenderem por que é tão necessário a gente falar de saúde mental entre jovens universitários. Esses dias eu estava assistindo stories no Instagram e achei o stories da DBT Brasil, então quem tiver interesse em saúde mental segue o perfil da DBT Brasil. E o Vinícius Dornelles, que é um dos profissionais desse grupo, estava falando sobre o boletim epidemiológico de suicídio, os últimos boletins epidemiológicos com os dados de mortalidade no Brasil, e alertou para o aumento de mortalidade, para o aumento no índice de suicídios entre jovens de 15 a 29 anos, como a gente falou algumas vezes aqui, e também um aumento muito grande entre os jovens de 14 anos. E se você parar para pensar, essa é a geração Z. Então, a geração Z, que é essa geração que foi criada nesse universo de telas e computadores, os índices de suicídio aumentaram muito nesse subgrupo. E aí a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para lidar com essa população e lidar com essa demanda. Eu tive pensando esses dias, pensando, porque esses números me incomodam e eles vêm incomodando. Já comentei com as pessoas mais próximas que, assim, eu vim de uma família muito religiosa, de uma igreja bastante religiosa, de uma igreja mórmon, e depois eu acabei entrando num colégio militar. Então, eu saí da religião para o militarismo. E eu fiquei pensando assim, cara, o que me ajudou nesse processo, o que me ajudou? E aí passei por algumas experiências recentes em família, e eu acho que a gente tem uma coisa que a gente pode fazer muito importante, que é incentivar a arte. A arte salva. Eu sempre falo que o teatro me salvou. O teatro me salvou no período do colégio militar, e o teatro dá essa oportunidade para esses jovens. Teatro, música, poesia, literatura, ele dá a oportunidade para esses jovens para que eles expressem as suas emoções, para que eles vivenciem outras questões, para que eles aprendam a lidar com essa questão interior, a vivência de ler sobre personagens. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, e aí, assim, isso é para quem é do poder público, para educadores, para pessoas que trabalham com jovens, é assim, incentivem os seus filhos adolescentes a fazerem teatro, música, dança, poesia. Isso é fundamental para garantir uma certa segurança emocional para eles. Porque o que está acontecendo hoje? Vamos ser muito sinceros. Esses jovens, eles são massacrados de conteúdo, escolas conteudistas de matemática, física, química, biologia e tal. Eles chegam na universidade completamente massacrados de conteúdo, totalmente fechados emocionalmente, totalmente embotados para dentro, têm uma dificuldade absurda de falar sobre os seus sentimentos, de se expressar, e aí a gente vê o que está acontecendo, a gente sabe o que está acontecendo. Essa palestra, né, essa palestra que eu faço sobre dicas de saúde mental para estudantes universitários, eu faço muito em universidades. Inclusive, eu vou hoje para uma universidade aqui da cidade fazer essa palestra. Se você tiver interesse em palestra, é só entrar em contato comigo nas redes sociais que a gente combina. Mas o que acontece? Eu dou aula no primeiro período de medicina, enfermagem e odontologia, e eu vejo esses meninos, essas crianças chegando na universidade com muita dificuldade de se expressar, com muitas questões de saúde mental. Então, a ideia é assim, a gente precisa trabalhar com promoção de saúde e prevenção. Se a gente quer promover saúde para essa população de jovens da geração Z que estão tentando suicídio, que estão conseguindo, né, não estão conseguindo elaborar suas emoções, eu acho que teatro, arte, literatura, tudo isso é muito importante, treinamento de habilidades. E aí, esse material que eu vou trabalhar com vocês hoje é uma palestra um pouquinho mais extensa, que eu faço presencialmente, mas é justamente o que eu faço com os meus alunos no primeiro período. A gente precisa entender que saúde mental na universidade é importantíssima. E aí eu não estou falando de assédio moral, de outros tipos de assédio, de doutorites, de problemas que estão no processo da academia e que a gente pode discutir num outro momento. Estou dizendo que, assim, ao entrar na universidade, esses jovens eu já tive aluno de 14 anos, 15, 16, 17, 18 anos de idade, eles chegam na universidade socados de conteúdo, sabem tudo de filosofia, de física, química, matemática, biologia, mas não sabem nada de expressão, de emoção, não sabem diferenciar raiva de ciúmes, de angústia, de tristeza, de ansiedade, porque eles foram adestrados cognitivamente para conseguir passar num processo seletivo, eu ia falar vestibular, porque eu sou velho, mas no Enem, num processo seletivo. Então a gente precisa entender,
É tão importante, a saúde mental é tão importante, que nesse processo de ensino fundamental e ensino médio, a gente precisa incluir. Ah, mas a minha escola tem uma aula de artes. Um tempo de artes. Espera aí, se você tem 10 tempos de física, química, matemática e biologia, aumente a quantidade. Eu sei que esse novo ensino médio, que eu sou totalmente contra e sou um dos maiores questionadores, é terrível, mas se pensar numa possibilidade de aumentar a carga horária, ou se não conseguir, se você puder, se você tem filho adolescente, se você tem parentes adolescentes, incentivem eles a fazer teatro, música, poesia, pintura, tudo, porque esses jovens precisam aprender a falar sobre as próprias emoções. Dito isso, né, vamos para o assunto de hoje. Eu vou falar com vocês então sobre dicas de saúde mental para quem está entrando na vida acadêmica. E aí, se você tem um filho que é universitário, um neto, um vizinho, um amigo, um irmão, manda para ele, que são dicas importantes que vão ajudar ele a manter a sanidade mental nesse percurso maluco que a vida acadêmica, maluco, mas que é delicioso. Eu estou nessa vida acadêmica há mais de 20 anos, então não pode ser tão ruim assim. Então vamos lá. Primeira coisa é assim, todo estudante universitário precisa ter uma rotina adequada de sono. Quem não dorme, enlouquece. Falei isso no podcast de higiene do sono. Então, assim, oriente, você que é estudante universitário, tenha uma rotina de sono, aprenda. Não adianta você virar a madrugada estudando, porque vai chegar num determinado momento, na segunda madrugada, que você já está sem dormir, que você vai surtar e você não vai conseguir aprender aquele conteúdo. É claro que tem aquela coisa de viradão, de uma prova, você consegue, mas se você entrar nessa loucura de dormir, de não dormir para estudar, vai chegar um momento em que você vai literalmente surtar. Então, mantenha uma rotina de sono, mantenha um cronograma nos finais de semana. É claro que você é jovem, eu já fui jovem, né? Quando você é jovem, universitário, e baladas e tudo que você quer fazer, mas mantenha uma rotina, tente ao máximo manter essa rotina, tá bom? A segunda dica é pratique atividades físicas regularmente. Sem atividade física, sem sono, sem alimentação saudável, você não tem saúde mental. Eu brinco muito com os meus alunos da área da saúde, porque eles passam 5, 6 anos ali dentro da universidade, arrebentam com a saúde mental deles, se formam à base de medicamentos, para depois trabalhar promoção de saúde e prevenção com os pacientes e com os usuários do Sistema Único de Saúde. É meio complicado isso, você arrebenta a sua saúde mental para terminar um curso para depois atuar na área da saúde. E não pode ser assim. Os anos de universidade, eles têm que ser prazerosos, eles são momentos de construção, de aprendizado, de crescimento. E eu não sei o que aconteceu no Brasil, que se criou uma cultura de sofrimento dentro do ambiente universitário. E não é para ser assim, tá? Alimente-se, então, de uma forma equilibrada e saudável. E equilibrada e saudável não é comer macarrão instantâneo, não é comer bolacha recheada com sabonete. Eu sempre brinco que aquela bolacha recheada, o que tem ali dentro é um sabonetezinho com outro sabor e uma outra essênciazinha. Não é comer isso, não é se entupir de refrigerantes. Eu sei que se alimentar saudavelmente dá muito trabalho, às vezes sai um pouquinho mais caro, mas é preciso se alimentar de forma saudável. Você precisa nutrir o seu corpo com coisas que prestam para que o seu cérebro possa funcionar, para que o conteúdo possa ser armazenado e você consiga aprender. É uma bola de neve, se você para um deles, a engrenagem vai trancando ao longo do processo. Dica 4, reserve tempo para lazer. E lazer não é falar no WhatsApp, lazer não é jogar no videogame, lazer é você sair, é encontrar pessoas, é ir a um shopping, é ir a uma praça, é ir a um cinema, é ir a um aniversário, é desligar um pouco desse momento, dessa confusão que você tá de conteúdo. Você vai precisar, um momento você vai precisar parar. Então o lazer é fundamental para que você possa recarregar as suas energias. Dica número 5, aprenda a estabelecer limites e a dizer não. Eu falei isso nas dicas de saúde mental. Dizer não é muito importante. Dizer não quando você não pode, dizer não quando você não quer, identificar os seus limites. Quando é que você precisa parar, quando é que você não consegue mais dar sequência daquele roteiro maluco que você estabeleceu de estudos. Seja muito realista. E se você não quiser, não puder ou não tiver, no momento, diga não para tudo que você não vai conseguir aguentar emocionalmente. Dica 6, busque apoio emocional e social. Busque apoio com seus familiares, busque apoio com seus amigos, com seus pares de relacionamento. Busque apoio se você precisar, apoio religioso. Busque apoio psicológico se você precisar. Lembre-se do seguinte, toda universidade que tem o curso de psicologia tem uma clínica escola em que os finalistas atendem
as pessoas da comunidade ou da comunidade acadêmica. Então, assim, procure atendimento psicológico se você achar que está difícil, e às vezes é difícil. Pensa comigo o seguinte, eu não consigo carregar 50 quilos, eu não consigo pegar 50 quilos e carregar nas minhas costas. Emocionalmente é a mesma coisa. Tem horas que você não consegue carregar esse peso emocional, e às vezes quando você divide com alguém, quando você fala, você dissipa essa angústia e esse peso diminui. Então, quando você estiver sentindo que você precisa de ajuda, procure ajuda emocional. Tenha essa rede de suporte. A dica número 7 é: organize a sua agenda e estabeleça metas realistas. Eu brinco com os meus alunos, primeira aula esse ano eu falei assim, eu vou fazer diferente, eu chamo de meninos, né? Esses meninos que estão chegando à universidade estão muito ansiosos, muito angustiados. Eu dei essa aula para eles. E o que é você organizar a agenda, estabelecer uma meta realista? Se você só consegue estudar 1 hora por noite quando você chega em casa, só vai estudar 1 hora. Não adianta você colocar que você vai estudar 3 horas por noite, porque você não vai dar conta, você vai ficar exausto e vai chegar um momento, vou até tirar o óculos aqui, vai chegar um momento em que você não vai aguentar e você vai ficar extremamente frustrado, porque você está tentando, mas eu estipulei que eu tinha que estudar 50, 70, 80 páginas. Não é assim. Vocês estão começando a universidade agora, vocês não são biônicos. E uma coisa muito importante que é assim, muitas vezes você era o melhor aluno do ensino médio. Você era o melhor da sua sala, da sua turma. A universidade é um outro ambiente. E é muito frustrante você vendo uma história de que você é a pessoa prodígio. E aí eu tô falando, por exemplo, porque eu dou aula em cursos que são muito concorridos. Medicina, enfermagem, odontologia. São pessoas que vêm bombando no ensino fundamental e médio, chegam, assim, grandiosos. Aí tem uma prova de uma disciplina, sei lá, que eles têm muito medo, bases biológicas, anatomia. A nota é muito baixa, eles despencam emocionalmente. Aprenda, você só vai conseguir estudar aquilo que o seu organismo permitir, que a sua estrutura psicológica permitir. Então, estabeleça, organize sua agenda de uma forma realista. O que você pode estudar, onde você pode estudar, como você pode estudar. Eu falo sempre isso para os meus alunos assim. Se você fez uma prova, e eu fiz isso com eles agora, se você fez uma prova e não deu certo, o que você fez errado? Qual é o processo que você fez que não deu certo? Reveja esse processo todo para poder reavaliar a maneira como você vai estudar. A dica número 8 é cuidar da sua saúde emocional e buscar ajuda profissional caso seja necessário. A dica número 9 é faça pausas regulares durante os estudos. Estipule a cada 50 minutos, você levanta, toma uma água, ou faz um café, ou escuta uma música, ou relaxa. Estipule horários. Não, aí eu vou passar 7 horas correndo estudando, porque na hora o cérebro não vai reter tudo. Envolva-se em atividades extracurriculares e hobbies. A universidade não só é nota. Não é só coeficiente de rendimento. Ali você vai ter extensão, você tem pesquisa e mesmo assim, extramuro, se envolve em atividades, sei lá, faça uma atividade física, um esporte, um hobby, um artesanato, alguma coisa que fuja das suas habilidades do dia a dia, de estudar, ou até mesmo longe da profissão. É muito legal quando você vê, por exemplo, pessoas que são da área da saúde, mas que ao longo da graduação fazem teatro, fazem crochê, fazem pintura, e você vê o quanto isso é prazeroso e quanto isso é saudável, quanto isso traz de salubridade para essas pessoas, tá? Bom, a dica número 11 é pratique mindfulness e meditação. Todo mundo sabe o que é meditação, aquelas técnicas. Eu não consigo praticar meditação porque eu sou uma pessoa muito agitada. Mas mindfulness é uma prática muito interessante de consciência, de sentidos. Não estou falando de nada esotérico, eu estou falando de uma técnica mesmo. Então, assim, eu, Eduardo, aprendi as técnicas de mindfulness com o pessoal da DBT Amazônia, que foram as pessoas que me treinaram e que me orientaram durante muito tempo. Então, eu indico sempre o podcast da DBT e Você, que é da DBT Amazônia, em que a Monique e a Carol têm vários exercícios de mindfulness, várias atividades em que você consegue, naquele momento, se concentrar, entender o seu corpo, o que está de externo. Tudo isso é muito importante para que você consiga se acalmar e depois se concentrar. Dica número 12. Desconecte esta merda de telefone celular, de redes sociais. Evite ao máximo utilizar suas redes sociais em momentos de estudo para a prova. Não dá para... Vou parar 3 minutinhos aqui e vou olhar aqui o TikTok. Não faça isso, não faça isso. Não dá para você ter uma vida acadêmica
plena, você ter uma vida acadêmica, estudando, trabalhando, se dedicando e também envolvido tanto tempo em redes sociais. Eu sempre brinco que na minha época de faculdade não tinha rede social, a gente tinha o Mirk, mas não existia notebook, porque se existisse, ia ser um inferno. Quando você estiver na faculdade, nos momentos de aula, não mexa no celular. Eu falo isso como professor e falo isso também como aluno. Eu jamais proíbo os meus alunos de mexerem no celular. Pelo contrário, eu falo assim, procura alguma coisa no Google ali, pega alguma coisa aqui. Às vezes eu vou lá e pego. Mas no processo de aprendizagem, quando você desvia a atenção para olhar o que está no celular, para comentar, você perdeu 3 minutos de aula e aquilo te atrapalha de uma maneira absurda. Então, a gente sabe que utilizar a rede social, acessar a internet ou ficar navegando durante aquele momento de aula, eu sei que às vezes é entediante, a gente fica com sono e quer desligar, quer desligar do momento e mexer em alguma coisa, mas isso é muito prejudicial. Eu fiz uma experiência recentemente em algumas palestras em que eu peço para que as pessoas desliguem o celular ou coloquem ele na bolsa durante a palestra. No final, eu pergunto se a experiência foi diferente ou não. E é sempre diferente, porque você para de prestar atenção naquilo ali. Então, se você está num ambiente universitário, entrando agora, por favor, evite usar em sala de aula. Não estou falando porque é chato, porque o professor vai reclamar, mas é por você. Quanto mais você utilizar o celular em sala de aula para fazer qualquer outra coisa, menos você vai aprender naquele momento e mais dificuldade você vai ter. Dica número 13, celebre pequenas conquistas. Toda pequena conquista que você tiver, mesmo que seja aquela nota raspando, que esteja passando no limite, celebre. Você não está ali para ser o grande pesquisador, a grande novidade do mundo, da tua ciência e tal. Você está começando a sua carreira acadêmica, ela pode ser muito longa. A carreira acadêmica, ela tem, no mínimo, 4 anos e meio, 5 anos, né? Ela tem 6 anos, dependendo do curso. E aí uma coisa que é muito importante, quando você se matricula para fazer um curso de graduação, tá certo? Você vai lá e diz assim, você vai lá e você vai ver assim, eu vou fazer o curso de medicina, são 6 anos. Eu quero fazer arquitetura, são 5 anos. Quero fazer enfermagem, são 5 anos. Esse tempo é o tempo mínimo. Não é para você se matar e acabar com a tua saúde mental para se formar em 5, 6 anos, porque todo mundo vai se formar. Eu entendo que é muito legal você se formar com a sua turma e você colar grau e fazer festa. Isso é maravilhoso. Mas isso não pode custar a sua saúde mental. Então, se você perceber ao longo desse processo que a sua saúde mental está deteriorando, dá uma freada, reduz, né? Tenta amenizar algumas coisas, porque aquele tempo é o tempo mínimo. E nesse processo você vai ter pequenas vitórias que são muito importantes. É uma disciplina que você passou que estava muito difícil, é uma apresentação de trabalho que você estava com muita ansiedade, você conseguiu controlar. Comemore, celebre com seus amigos e com seus pares, porque isso é importante. Não é só para comemorar, eu tirei 10 em anatomia, eu tirei 10 em base, eu tirei 10 em cálculo. Para quem é da área de exatas, eu sei o que é o cálculo, trauma de vocês, que para o pessoal da saúde, pelo que eu entendi até agora, é bases. O meu curso de psicologia foi de humanas, então eu não sei anatomia, tá bom? Então, assim, celebrem essas pequenas conquistas com seus pares, com seus amigos. A 14ª dica é: desenvolva resiliência. Resiliência é essa capacidade de responder, de lidar com conflitos, com frustrações, com situações adversas. Tenha capacidade de lidar com seus conflitos. Está sentindo alguma coisa? Fale, se expresse, diga, converse, compartilhe, não guarde para você. Quanto mais você guarda, quanto mais você engole, mais o seu corpo vai sentir. Eu ainda vou fazer um podcast sobre isso, sobre a questão do teatros do corpo, porque tem uma autora chamada Joyce McDougall, muito antiga, que trabalha sobre teatros do corpo, que é o quanto o nosso corpo sente os nossos aspectos, os nossos conflitos e os nossos problemas emocionais. É como se o nosso corpo fosse um palco das nossas angústias. Isso quer dizer que quem engole, quem não fala, quem não expressa, pode acabar somatizando. Então, assim, compartilhe, comemore, desenvolva essa resiliência, fale, peça ajuda, tenha grupos de apoio. Vocês estão todos no mesmo barco, é o mesmo Titanic, gente. Alguns vão pular antes, outros vão até o final, alguns vão ficar segurando. Estabeleça esse vínculo importante com seus colegas. Eu sei que é difícil, principalmente quando você tem situações. Na universidade onde eu trabalho, você tem turmas que são do interior e turmas que são da capital. Então, quando você tem turmas que são do interior, são pessoas que vieram para a cidade, não tem amigos. Porque, às vezes, na capital, você tem um amigo que entrou junto com você, que passou da mesma escola e tal. Mas
Não, todo mundo tá ali com o mesmo objetivo, todo mundo ali. Vocês não estão competindo entre vocês. Vocês já competiram para entrar. Então, assim, essa rede de apoio ali dentro é muito importante. Aí que eu digo a importância dos eventos sociais, né? Os meus alunos frequentam chopada, calorada. Esses momentos são muito importantes para que esses jovens consigam socializar. São muito importantes na vida acadêmica, mas eles devem ser feitos com tranquilidade, com consciência, com todo o processo, que a gente sabe como é que funciona, até não tem nada de problemático aí. O problema é quando você não consegue ter esses espaços e você fica fechado e você entra em sofrimento e você sofre durante 5 longos anos para conseguir terminar aquele curso a qualquer custo, tá? Aprenda com seus erros. Essa é a minha última dica. Aprenda com os seus erros. Toda vez que você tiver um erro no processo acadêmico, volte o processo todinho e veja o que foi que você errou. Se você estudou para aquela prova e você tirou 3, o que aconteceu? A prova que foi difícil demais, como é que foram os seus colegas? O conteúdo estava completamente além do que você esperava? Ou foi a forma como você estudou? Existem pessoas que estudam de forma mnemônica. Ensinei isso para os meus alunos. Eu sou mnemônico, então eu preciso copiar, escrever no papel e ler em voz alta para memorizar. Tem pessoas que são mais auditivas, então você pega e grava aquilo ali num áudio e vai escutar na esteira, porque a atividade física é importante. Se você é mais visual, faça mapas mentais e espalhe. Aprenda isso. Ah, mas na escola eu estudava assim. Escola era outro conteúdo, escola era mnemônico, você tinha que estudar física, química, biologia, matemática, geografia, literatura. Agora você está num universo diferente, de conteúdos diferentes. As disciplinas são diferentes. Ao mesmo tempo que você tem disciplinas que são mnemônicas, tem disciplinas que são de lógica, são disciplinas que são de raciocínio mais filosófico. Você vai ter que aprender as formas de estudar também. Se você se deu mal por conta de uma prova que você estava cansado, porque você dormiu pouco, então o dormir pouco atrapalhou. Observe o seu erro, porque assim, não adianta nada você insistir no mesmo tipo de metodologia e você acabar errando lá na frente. Então assim, escute de novo essas dicas, anote o que foi importante para você, tá certo? E reveja a maneira como como você está encarando esse momento universitário. Se você é pai, parente, avô, amigo de um estudante universitário, manda esse vídeo para eles, porque a gente precisa acolher essa geração Z, acolher essas pessoas, entender algumas dificuldades que eles têm. Eles já estão chegando na universidade muito enrijecidos emocionalmente, porque o processo hoje de fundamental... Gente, as pessoas começam a treinar para o Enem no ensino fundamental. Criança com 12, 13 anos ensaiando, treinando, fazendo simulado para Enem. Eles passaram a adolescência, eles passaram a juventude toda socados em casa com computador, internet, celular e telas e na escola aprendendo conteúdo. Cadê a subjetividade dessas pessoas? Cadê as emoções? Cadê as habilidades para lidar com emoção? E por que eu tô cuspindo tanto quando falo aqui? Porque eu cuspo bastante mesmo. Mas assim, cadê o próximo? Como é que você lida com a raiva, com a ansiedade, com a angústia? Como é que você lida com os conflitos? Nada disso foi ensinado. Então a gente precisa ajudá-los dessa maneira, tá certo? Se você não apoiou ainda e puder apoiar, www.vdmc.com.br, lá tem o link para o Apoie-se. Se você não pode apoiar dessa maneira, você pode curtir, comentar, compartilhar, me marcar. Gente, comenta no Spotify, comenta no YouTube. Eu adoro ler comentário, vou lá, clico, tal, me marca, porque assim, é assim que a gente vai conseguir manter esse podcast. Eu falo a gente, mas sou eu, né? Então assim, se você puder compartilhar, curtir, comentar, vai ajudar bastante. A gente se vê no próximo episódio.